Então, em segundo lugar, nós precisamos compreender que, por sermos delegados de Deus, instrumentos do Senhor, onde nós vivemos, por sermos cada um de nós instrumento da justiça de Deus, nós somos encarregados de agir, de administrar a justiça de maneira correta. Administrar aquilo que o Senhor derrama e entrega a todas as pessoas de maneira correta, aonde quer que estejamos. Muitas vezes nós pensamos a respeito da aplicação da justiça algo relacionado somente ao mundo jurídico e não tem nada a ver com isso. A justiça ela vai muito além disso. A justiça é um princípio divino e só há justiça, só há o direito civil, o direito criminal e toda a Constituição, só há isso porque há o direito natural, o direito que vem do próprio Senhor, que é natural a cada um de nós. E ele entrega essa justiça para que nós, para que nós, como eu falei antes, para que nós sejamos instrumentos dele. Mas como agir como agir de maneira que a justiça seja distribuída entre todas as pessoas? Em primeiro lugar, eu quero repetir um texto que já lemos antes. Deuteronômio 25, 13 e 16. Diz que na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor todo aquele que faz isso, todo aquele que fizer injustiça. Então veja, mais uma vez, eu leio esse texto porque nele a gente encontra, nele a gente consegue entender qual é o princípio da distribuição daquilo que o Senhor nos entrega. Ele fala que nós devemos entregar de maneira igual e integral tudo a todas as pessoas. Nós devemos justiça, em outras palavras, a justiça de Deus é entregar o que é devido às pessoas. Justiça é a administração correta da lei de Deus. Isso é justiça. E nesse texto também há um ponto que a gente vai olhar novamente, mas eu quero ressaltar ele nesse instante. Deus odeia aquele que engana para enriquecer-se. Volto a falar. Deus odeia aquele que engana o outro, a sua criatura, a criatura do Senhor, para que ele enriqueça. Deus odeia isso. Deus odeia aquele que age com injustiça, que age com engano para encher os seus bolsos com tesouros, sejam eles quais forem. Deus odeia. Literalmente, Deus odeia. E em relação à distribuição das coisas que Deus nos oferece, é muito, muito importante entender que a Bíblia fala a respeito de justiça, e fala a respeito de justiça social, e fala a respeito da maneira como os ricos deveriam tratar os pobres, fala a respeito da partilha dos bens econômicos, fala a respeito de como deve ser empregada ou como deve ser distribuída a educação formal mesmo, fala a respeito disso. Nós vemos, por exemplo, que as crianças elas eram ensinadas e deveriam ser ensinadas desde pequenas a entenderem o amor de Deus, a entenderem a graça de Deus e caminhando com seus pais, com os adultos da confiança da família, elas iam aprendendo
dia após dia, como agir com justiça, como agir segundo os planos e os propósitos de Deus. A Bíblia nos mostra a respeito da maneira como a política deveria ser exercitada, como os problemas cotidianos deveriam ser resolvidos e como as oportunidades deveriam ser compartilhadas com a comunidade. A Bíblia fala a respeito disso. O Antigo Testamento está cheio disso. O Novo Testamento também está cheio de textos que falam a respeito disso, da justiça de Deus e da aplicação comunitária da justiça de Deus, de como deveríamos entregar a justiça para as pessoas. Há uma coisa que sempre me toca o coração, e eu já preguei algumas vezes, já falei algumas vezes a respeito disso, mas é a história de Ruth, que tendo ela e a sua sogra, tendo passado por muitas e muitas dificuldades, voltam empobrecidas, miseráveis, voltam para sua terra natal, para a terra natal da sogra. E lá naquele lugar, as duas viúvas, as duas sem ter a quem recorrer, necessitam do cuidado de um parente distante, necessitam do cuidado de alguém que poderia oferecer alguma dádiva para elas. E um dos momentos marcantes dessa história, você pode encontrar esse texto, essa história no livro de Ruth. Você vai encontrar o seguinte, que a sogra manda a sua nora ir até o campo do seu parente distante e lá no campo do seu parente distante recolher o que sobrava da colheita dos grãos. E eles recolhiam aquilo e ensacavam aquilo e levavam para casa e dali eles tiravam o sustento. Porque era proibido aos donos dos campos recolherem os grãos ou os feixes de grãos que tivessem caído, que tivessem sobrado. Eles não podiam fazer um arrastão e pegarem aqueles grãos que ficaram para trás. Não podiam, porque aqueles grãos que ficaram para trás, e eram muitos, se você já viu colheita, você sabe do que eu estou falando, sobra, hoje nem tanto, mas a colheita manual acaba sobrando muitas coisas. A colheita mecanizada, ela leva tudo, mas a colheita manual, ela sobra muitas coisas, porque os feixes de grãos, de trigo, de cevada, eles eram amarrados eles eram amontoados e eram amarrados em feixes e eram deixados ali, aí eles juntavam de novo e faziam aquilo e ficavam repetindo. Às vezes, quando eles iam colocar na carroça o feixe, ele desamarrava, eles perdiam aquele feixe e eles deixavam para trás, eles não reuniam de volta, porque eles precisavam entregar aqueles grãos para quem necessitava, eles deixavam. Então eles iam colhendo e depois da colheita, as outras pessoas que não tinham de onde tirar, não tinham recursos, eles iam buscar os grãos. Uma coisa que eu acho interessante, eu já no litoral, em algumas ocasiões, quando eles pescam tainha, então eles fazem aquela rede, né, aquele arrastão, e eles puxam para a praia, e eles puxam muito peixe. E conforme eles vão puxando, algumas pessoas vão se aproximando da praia e ajudam a trazer a rede, e não são da família do pescador, não são da cooperativa, são outras pessoas quaisquer. Eles puxam as redes juntos e ao final daquela pesca, eles ganham de presente 1 ou 2 tainhas. Entenda o que isso significa. Significa partilhar o que me sobra, partilhar o que Deus me deu,
partilhar aquilo que o Senhor me deu em abundância. A Ruth, ela foi provida de recursos, porque havia na palavra de Deus um instrumento que determinava que aqueles que eram donos de terra, que eram donos de propriedades, que estavam colhendo os seus frutos, não podiam reclamar pelo que tinha ficado no chão. E muitas vezes nós estamos rastelando o chão, a sociedade, eu digo nós como sociedade, estamos rastelando o chão e impedindo as pessoas de buscarem a subsistência. Isso não é agir com justiça, isso não é agir com o amor de Deus, com a glória, com a graça de Deus. Lembra, Deus odeia quem engana para enriquecer, assim como Deus odeia quem age de maneira avarenta. Deus odeia isso. E nós, como líderes de Deus, como a igreja foi chamada para estar na frente. Então nós, como líderes que somos, nós fomos chamados por Deus para ajudar os desprovidos, para cuidar daqueles que estão vulneráveis. A igreja foi chamada para cuidar dos fracos. Como lemos naquele outro texto de Tiago 1:27, porque ela é ministro de Deus, né? Provérbios 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus, Provérbios 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É isso que a igreja deve fazer, levar à justiça e cuidar daqueles que são fracos, cuidar daqueles que estão desprovidos. Deus nos chama para sermos instrumentos da sua justiça, para agirmos com graça, para mostrarmos ao mundo quem Ele é, para mostrarmos ao mundo como Ele age e de que maneira amorosa são como são amorosos os seus atos. Mas se nós não contarmos, se nós não mostrarmos para as pessoas, elas não vão acreditar, elas não vão entender. Elas precisam enxergar a Bíblia em nós. Se você quiser entender como Deus olha o administrador mau, o administrador que age com injustiça, você pode olhar aqui comigo no versículo, em Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos capítulo 13, versículo 4. Olha que Deus, como Deus encara o administrador como seu agente no mundo. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Essas são as autoridades que Deus separa, que Deus outorga poder. E muitas vezes a igreja ela é fustigada pela autoridade do Estado porque ela se omite. Muitas vezes a igreja ela é fustigada pelo, eu vou usar uma palavra bíblica, né? Ela é fustigada pelo aguilhão do acusador, porque ela se omite onde ela deveria se manifestar. Então veja, a igreja ela é incumbida do papel de administrar graça e justiça no mundo. E quando a igreja, quando nós indivíduos, individualmente, não agimos segundo o propósito de Deus e não distribuímos a graça do Senhor, ele muitas vezes ele permite que o mundo venha sobre nós.
E Ele permite muitas vezes que o mundo derrame sua ira sobre as nossas vidas. Agora, se você prestar atenção em Tiago, capítulo 2, versículo 8, Tiago, capítulo 2, versículo 8 ao 14. Tiago, capítulo 2, do versículo 8 ao 14. Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito o transgressor da lei. Assim falai e assim procedei como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Assim age o nosso Deus e assim age o Senhor em relação a cada um de nós. Ele deseja que nós sejamos instrumentos em suas mãos para que a justiça seja cumprida, para que a justiça alcance todas as pessoas. E se nós não praticamos a justiça, se nós não entregamos a justiça que temos recebido, querido, nós estamos sendo injustos e a injustiça é castigada. Se nós não somos administradores corretos, se nós nos furtamos ao dever de fazer aquilo que o Senhor nos ordena que façamos, nós somos injustos e nós somos administradores maus e de uma certa forma nós estamos enganando. E Deus odeia quem engana para enriquecer. Deus olha aqueles que não cumprem a sua lei, que não cumprem, que não agem, não derramam, não distribuem a sua justiça. Deus olha para essas pessoas, Deus olha para nós quando agimos assim, com nojo. Veja como é importante. Muitas vezes nós entendemos também que o injusto é somente o de fora. Amados, muitas vezes e quase sempre o injusto somos nós. O praticante de injustiça somos nós. Porque o mundo age com injustiça porque a igreja não age com justiça. Porque a igreja se omite do seu dever, da sua obrigação de levar a palavra de Deus a todos os lugares e falar com todas as pessoas. Então, pessoas são feridas, pessoas são machucadas pela nossa omissão. Nós precisamos, você precisa, eu preciso, agir de acordo com os padrões de Deus. Não sejamos administradores infiéis, não sejamos ministradores injustos da justiça de Deus.